Oi, gente, Pai do Senhor, tudo bem? Trazendo aqui, né, mais uma parte do estudo desse livro, hoje bem assim, estilo televisão, né? Nós estamos falando sobre Judas Iscariote, e essa é a parte 3. Vamos lá? Na cultura, judaica daquela época, as mesas de cear tinham um formato de letra U. Judas e João estavam do lado de Jesus na última cadeira. A prova disso é que João reclinou a cabeça no mestre e o mestre falou também ao ouvido de Judas, inclinando a proximidade física de ambos, aliás, né, indicando a proximidade física de ambos com Jesus. Cada reta da mesa tinha um prato contendo uma espécie de molho, onde se mergulhava o bocado, que era um pedaço de pão, e o prato onde Jesus mergulhava o seu bocado era o mesmo do qual Judas e João molhavam os seus. Os outros discípulos tinham seus pratos em grupo de 3 na mesa. Por isso, quando Jesus disse que o que metia com ele a mão no prato havia de traí-lo, os outros 10 discípulos se acalmaram. E Judas perguntou: porventura sou eu o traidor? Jesus lhe respondeu: tu o disseste. Foi naquele momento que a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas e ele foi entregá-lo aos sacerdotes do templo e fariseus. Isso havia sido profetizado nos Salmos: o que come o pão contigo levantou contra ti o seu calcanhar. Salmo 41, 9. Somente João vai adiante e diz que, tendo Jesus dito isso, perturbou-se o seu espírito e afirmou: em verdade vos digo que vós me trairá. João 13, 21. Jesus identificou o traidor como aquele para quem desse um pedaço de pão. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. João 13, de 26 a 27. Uma coisa podemos afirmar: Judas fez isso de livre e espontânea vontade, sem qualquer coerção. Satanás não podia obrigá-lo a trair Jesus. No entanto, por certos meios, Satanás sugeriu a trama. Tentou Judas quanto a isso e plantou a semente da deslealdade em seu coração. Infelizmente, o coração de Judas era tão hostil para com a verdade e tão cheio de perversidade que ele personificou a intenção do próprio diabo. João também relata que Jesus disse a Judas: o que está prestes a fazer, faze-o depressa. A narrativa diz que, em sequência, que Judas saiu do cenáculo e o parágrafo termina com a palavra sugestiva: e era noite. Versículo 30. O dia da salvação havia se encerrado para Judas. É muito provável que Judas não estivesse presente no momento da instituição da Santa Ceia. Judas esteve na ceia e participou dela como os demais, Mateus 26, 20. Porém, saiu logo depois de receber o bocado do pão, João 13, 30, e a conscientização daquele momento se deu apenas após a ceia, Mateus 26, 26 a 29, Marcos 14, de 22 a 25, Lucas 22, de 19 a 20. Assim, no exato momento em que Jesus estava instituindo a ceia no cenáculo, Judas estava combinando com
combinando como seria sua captura. Por que Judas teria feito isso? O Evangelho de Mateus, o Evangelho escrito por Mateus, sugere que a sua principal motivação foi a ganância. Recebeu 30 moedas de prata, quantia equivalente a 2 ou 3 meses de remuneração de um trabalhador. Soma significativa para justificar uma ação tão abominável. Na tradição bíblica, porém, essa é a quantia usual a ser paga ao proprietário de um escravo por homicídio acidental do mesmo. Em Mateus 27, de 9 a 10, o valor se encontra associado a 2 profecias do Antigo Testamento. Uma combinação de referência, 30 moedas de prata em Zacarias 11, de 12 a 13, a compra de uma terra em Jeremias 32, de 6 a 15. No entanto, há uma outra questão envolvendo essa quantia. Já sabemos que essa era uma quantia relativamente pequena, sendo Judas um ladrão da bolsa de Jesus, ele poderia certamente usurpar uma quantia superior a essa, com o tempo continuando como tesoureiro no grupo. A lei judaica exigia que, se o criminoso fosse entregue às autoridades, deveria-se pagar o preço de um escravo, aquele que o havia entregue. Desse modo, Judas aceitou o dinheiro para selar o acordo com o sacerdote, indicando provavelmente não ser a quantia financeira o principal motivo para entregar Jesus. As forças do mal também são responsabilizadas pela traição de Judas. Satanás entrou em Judas, Lucas 22, 3, e o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes o projeto de entregar Jesus, João 13, 2. Estudiosos sugerem ainda uma motivação, desapontamento. Jesus não se tornara o líder de uma revolta contra Roma, como muitos, entre eles Judas, esperava. Assim, ele se voltou contra Jesus, entregando-o àquele que o condenaram perigosos. Provavelmente não imaginava que a sua traição acarretaria na morte do mestre. Dificilmente alguém conseguirá provar que qualquer uma dessas hipóteses seja certa ou errada. Embora seja possível que alguns desses fatores tenham influenciado o pensamento de Judas, nenhum deles, entretanto, proporciona uma base completa e suficientemente forte para justificar uma atitude tão hedionda como trair o próprio Filho de Deus. Bom, eu vou dar uma parada aqui e no próximo áudio eu tento trazer, a quarta e última parte para você, tá bom? Sobre a história de Judas. Deus te abençoe.